Morfologia do conto do Vladimir Prop. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen, bem-vindos ao conteúdo exclusivo para membros do canal. A gente vai começar com esta leitura, com o esmiuçar dessa obra. Este é o primeiro livro abordado aqui para membros. Por quê? Porque ele está tratando de contos, e aí eu gosto sempre de começar por contos, quando eu falo de literatura, porque são textos mais curtos, mais fáceis, teoricamente, né? Nem todos são assim. E também por outra característica muito específica. Aqui ele está falando de contos, mas o que ele fala aqui para contos, os preceitos, a análise, a morfologia que ele apresenta, a gente pode aplicar em séries, HQs, filmes, novelas, ficção de modo geral, né? Então, o que ele apresenta aqui nos auxilia a entender melhor vários outros gêneros de ficção, o que é ótimo. Este livro, embora não seja muito longo, ele vai ser dividido em 8 partes. Teremos 8 vídeos sobre ele, um vídeo por semana. Logo, acho que em 2 meses a gente dá conta, mas aí vocês vão ter acesso a um conteúdo bem explicado, bem detalhado, bem instrumentalizado. Eu vou deixar aqui embaixo a divisão que eu fiz, né, dos capítulos. Então, em um vídeo, na maioria dos vídeos eu vou tratar de 2 capítulos, porque os capítulos são curtos, mas vai ter vídeo que eu vou tratar de um só, para capítulos mais longos. Antes de começar a falar sobre a obra em si, falar um pouquinho do Vladimir Prop. Quem é ele? Ele é russo, ele nasceu no fim do século XIX e morreu na década de 70 do século XX, 1970, se eu não me engano. Ele nasceu em 1895, por aí. Ele era um crítico literário, ele era professor universitário e tal. E esse trabalho que ele fez na intenção de mapear os contos russos, os contos de fada, os contos populares, né? Então, quando ele fala morfologia do conto, ele vai nos ajudar a entender melhor conto de Clarice Lispector, Machado de Assis. Não, ele está falando de contos fabulosos, contos de fada, fábulas, contos populares. Mas como eu falei para vocês, o que ele traça aqui nos ajuda a entender outro tipo de ficção. Então, ele publicou esta obra no finzinho da década de 20, no contexto russo. Então ele estava falando de contos populares, contos do imaginário popular russo. E aí vocês podem pensar, nossa, mas então como é que a gente faz? Ele cita vários exemplos, ele apresenta a teoria e depois ele faz uma análise aplicada aos contos russos, que a gente não conhece, né? Eu pelo menos não conheço, imagino que vocês também não. Ele fala muito de um tal de Baba Yaga, que eu já ouvi falar, alguém já me contou alguma coisa sobre essa história russa, mas não lembro nada. Mas, como eu falei, o que ele explica aqui a gente consegue aplicar em outros contextos. Então, quando ele apresentar exemplos aqui da realidade dele, Rússia, começo do século XX, eu vou trazer para a nossa realidade, trazer exemplos que eu sei que vocês conhecem, ilustrar com ficção que eu sei que vocês conhecem. Pode ser, sei lá, a história do Chapeuzinho Vermelho, pode ser, enfim, qualquer coisa que seja do nosso cotidiano, só para ilustrar a teoria. Uma questão que vocês podem se perguntar é, por que ele fez um livro como esse, assim, de morfologia? Eu gosto dessa palavra, né, morfologia. Ele não falou de teoria do conto, não falou de preceitos para analisar contos, não estabeleceu regras, princípios e tal. Mas o que ele faz aqui é mais ou menos o que o Aristóteles faz em A Poética, né? E mais ou menos também o que o Joseph Campbell faz para analisar mito, que é o quê? A partir de histórias conhecidas, identificar lugares comuns que se repetem. Pensando nesse exemplo de Aristóteles, o Aristóteles, ele partiu do que já existia e também prescreveu para autores futuros, como tem que ser uma tragédia. O Joseph Campbell, o que ele fez? Ele partiu do que já existia, ele não estabelece para novos, né? Novos produtores de conteúdo. Ele mapeia o que existia e identifica padrão, que é mais ou menos o que o próprio faz aqui.
ele arrebanha assim um montante fabuloso, fica com um corpus invejável para analisar de contos populares russos. Então, a partir, sei lá, de uma amostragem de, sei lá, 100 contos e tal, ele começa a identificar padrão e teorizar sobre isso, né? Estabelecer relações sobre aquilo, identificar coisas semelhantes nesses contos variados. Mas ele, a partir do que já existe, identifica padrão e teoriza. Numa linguagem lógica, levando isso para a linguagem lógica, o Aristóteles, ele faz uma indução e o próprio, até mesmo Campbell, faz uma dedução a partir de vários elementos existentes. Dá uma resumida. E eu vou tratar dos 2 primeiros capítulos aqui, que são bem introdutórios também. O que ele faz aqui? Ele, no primeiro capítulo, que chama História do Problema, a minha edição está em espanhol, não sei se eu falei para vocês, então tudo que eu falar aqui para vocês vai ser traduzido do espanhol. Ele apresenta um estado da arte, dos estudos de conto. E isso é bem característica de quem é pesquisador, né? Ele parte do que existe e acrescenta. Então, assim, eu estou propondo algo porque eu já estudei o que já foi feito, né? O que é representativo e foi feito a respeito deste assunto. Só que eu acho que ainda falta. E o que falta, na minha perspectiva, eu vou apresentar agora para vocês. Ele faz, é claro que ele não diz isso, tá, gente? E toda essa questão também do Joseph Campbell, do Aristóteles, ele não traz para cá, é outra coisa. Eu só mencionei esses outros autores para comparar, para vocês entenderem, mas isso não está aqui. Então ele apresenta o estado da arte sobre a teoria do conto com uma crítica aos seus predecessores, que é o que a gente faz quando a gente vai fazer qualquer trabalho científico, né? Então, ele cita aqui vários autores russos que fizeram algo parecido, né? Que categorizam, que criam uma tipologia e tal. E aí ele apresenta crítica a cada um desses. Então, ele fala de um tal de Undt, não sei se eu estou pronunciando corretamente, que numa obra sobre psicologia dos povos, apresenta ali uma divisão com 7 classes. Então, assim, contos, fábulas mitológicos, contos maravilhosos puros, contos e fábulas biológicos, fábulas puras de animais, contos sobre a origem, contos e fábulas humorísticos, fábulas morais, tarará. E ele critica, porque ele apresenta arbitrariedade, né, nessa classificação e outras também que ele vai apresentar. E a arbitrariedade é algo inerente a qualquer tipo de classificação de tipologia, gente. Toda classificação é arbitrária. Só que umas são mais e outras menos. O que varia é o grau. Tanto que quando eu dou aula e aí eu apresento alguma categorização para os meus alunos, eu falo para eles, a categorização ela tem uma função. A gente categoriza as coisas por uma razão didática, que é para explicar, isolar as coisas, explicar de maneira mais isolada para que vocês entendam. Depois que vocês entenderam, esqueçam a classificação, porque ela é redutora, ela não dá conta. A realidade é sempre mais complexa. E alguns conteúdos não nos permitem fazer uma classificação satisfatória, fica muito arbitrária. Então, algumas coisas podem ser classificadas num tópico e podem ser classificadas em outro, né? Então, sempre vai ter uma crítica a qualquer classificação, porque, por natureza, ela é arbitrária, função de uma classificação, dá conta da realidade em sua complexidade. Na verdade, ela dá conta do que consegue dar, né, classificar, categorizar para essa função didática que eu estou falando para vocês. Mas há classificações que são muito ruins, que são sem critérios, e ele aponta algumas falhas em algumas classificações aqui. Por mais que, por natureza, a classificação seja redutora, algumas são mal feitas, né? Uma coisa é você ter esse elemento intrínseco, que é a redução, nesse processo. A outra coisa é você fazer mal feito, né? Claro que ele não diz, né? Ele não é antiético a ponto de dizer que estão fazendo mal feito. Mas ele questiona, apresenta algumas coisas. E aí eu vou destacar um trechinho aqui que ele fala. Estou traduzindo. Os contos têm uma particularidade.
As partes constitutivas de um conto podem ser transportadas a outro conto sem mudança nenhuma. E é por isso que é fácil você estabelecer um padrão, que é o que ele faz, né? Então, assim, são elementos que se repetem. Isso, em teoria literária, a gente chama de tópica, que vem de topos, do grego, que é lugar, que é a ideia o quê? De lugares comuns, de elementos repetitivos em diferentes histórias, em diferentes narrativas. Aí ele fala de um outro aqui, um tal de Volkov, declara que o conto maravilhoso pode ter 15 temas. E aí ele enumera vários temas aqui. Inocentes perseguidos, heróis simples de espíritos, 3 irmãos, herói que combate contra um dragão, mulher infiel, tarará, tarará. E aí ele questiona, olha o que ele fala. Não há nenhum princípio que guia essa divisão. Aí ele fala que isso não é classificação científica, é um índice eventual. É aquilo que eu falei para vocês. Ora, por mais que uma categorização seja por natureza redutora, ela tem que obedecer a um certo princípio, né? Para as coisas ficarem menos arbitrárias, né? Uma categorização, ainda que arbitrária, ela tem que seguir princípios. Ela não pode lançar mão de características de itens contraditórios ou repetitivos ou ambíguos, né? Tem que se evitar isso o máximo possível. E aí ele critica essas diversas categorizações de vários autores aqui. Eu nem vou falar de todos que ele critica para não ficar muito longo e porque isso não é o essencial aqui da questão dele. Aqui ele está falando do estado de arte. O que é essencial aqui é o que ele vai apresentar, o que ele propõe, né? A gente está partindo aqui porque ele está dizendo que o que havia era questionável, tá? Então, isso cria uma expectativa sobre o que ele vai propor. Ele fala que não se pode estabelecer um catálogo superficial sobre a arte do conto, e sim fazer um estudo sobre a estrutura do conto. É isso que ele se propõe a fazer. Ele fala assim, ó, todos os problemas do estudo dos contos devem conduzir ao fim à solução desse problema essencial, que segue sempre posto, e da similaridade dos contos do mundo inteiro. Como explicar que a história de uma rainha rã se pareça na Rússia, na Alemanha, na França, na Índia, entre os índios americanos e a Nova Zelândia, quando não se pode provar historicamente nenhum contato entre esses povos? Então, a partir desse questionamento, que ele vai fazer esse estudo. Ora, ele está falando de histórias narrativas parecidas de povos em diferentes lugares que não tiveram contato, nenhum contato sabido, mas com histórias parecidas. E aí que ele busca essa estrutura, né, formal, né, as características estruturais dos contos para apresentar isso que eu falei para vocês. E aí o segundo capítulo, que se chama Método e Matéria, ele trata dos elementos constitutivos e das funções dos contos, que ele chama de contos maravilhosos. Mas quando ele fala contos maravilhosos, a gente não deve entender como os contos fantásticos ou do realismo maravilhoso aqui da América Latina, aqueles contos surreais. Não. Quando ele fala de contos maravilhosos, ele está falando de contos de fada. Por tudo que é dito aqui, eu tô, claro, com uma edição em espanhol, mas por tudo que é dito aqui, né, todo o contexto de tudo que é apresentado, a gente chega a essa conclusão. Né? E ele, assim, eu fui pesquisar, ele fez estudos de contos de fada e de contos folclóricos, contos populares, né? Então, nada tem a ver com contos fantásticos, embora a nomenclatura possa nos induzir a pensar isso. Não é desse tipo de conto que ele trata. Aí ele fala assim, ó, nos propomos a comparar entre si os temas dos contos. Para isso, isolaremos em primeiro lugar as partes constitutivas dos contos maravilhosos, né, os contos de fada, segundo métodos particulares. Logo, compararemos os contos segundo suas partes constitutivas. O resultado deste trabalho será uma morfologia, isto é, uma descrição dos contos segundo suas partes constitutivas e relações destas partes entre elas e com o conjunto. Eu já digo para vocês que eu já
já adiantei bem a leitura, já li a metade do livro. Ele faz um trabalho assim tão minucioso que é de cair o queixo, assim, sabe? Ele faz um trabalho de lógica, até apresenta até um gráfico, assim, parece uma função matemática. É impressionante. Ele vai pontuando bem as coisas. Ele fala assim, ó, no estudo do conto, a única pergunta importante é saber o que fazem os personagens. Veja só, aqui a gente já tem um tema, uma questão que é estrutural. O que fazem os personagens? Lembra que eu sempre falo para vocês, a gente é o que a gente faz, a gente não é o que a gente fala, a gente não é o que acham que a gente é, o que dizem que a gente é. O que nos define é a nossa ação. Aqui ele está falando. O que fazem os personagens? Quem faz algo e como faz são perguntas que são secundárias. Então, assim, o que faz é mais importante. Quem faz e como faz é uma questão acessória para analisar os contos, né? É essa a proposta dele, para essa análise de ficção, essa análise de narrativa. Ele fala assim, ó, podemos dizer que as funções são extremamente pouco numerosas, enquanto que os personagens são extremamente numerosos. Então, é muita gente para pouca função. As funções dos personagens representam, pois, as partes fundamentais do conto, e são elas as que devemos isolar em primeiro lugar. Vocês percebam que ele está dando ênfase à ação, à função, a um elemento utilitário aqui. Vocês já pararam para pensar nisso? Como eu já leio bastante, já tive que estudar teoria literária, essas coisas. Então, quando eu vejo uma série, um filme, não sei o quê, principalmente quando entram personagens secundários, fica bem evidente para mim quando entram personagens secundários. Uma das primeiras coisas que eu penso é: qual é o propósito desse personagem nessa história? Ele tá aí para quê? Né? O que ele vai fazer? Qual a função dele? Fazer a narrativa andar? Ele tá ali para auxiliar? Ele tá ali para quê? Né? E tem função, viu? Se vocês pararem para pensar, o meu propósito é que depois que passarmos por este livro, vocês fiquem com um olhar mais atento para isso, vocês começarem a observar a função. Tem personagem que, a depender da história, que a função é só fazer rir, é só trazer leveza para o tema. A função dele é essa, ele não tem nenhuma outra função, nenhuma outra utilidade. Aí ele fala assim, ó, por função, entendemos a ação de um personagem definida desde o ponto de vista da sua significação no desenvolvimento da intriga. Ou seja, de novo aquela história. Lembra que ele já falou? O mais importante é o que fazem. Ele está falando da ação. Então, função é o quê? O que o personagem faz desde o princípio da história para desenvolver a narrativa ali, o argumento. Ele fala assim, ó, as observações apresentadas podem ser formuladas brevemente da seguinte maneira. Os elementos constantes, permanentes do conto são as funções dos personagens, sejam quais forem esses personagens e seja qual seja a maneira em que cumprem, estou traduzindo, gente, desculpa, essas funções. As funções são as partes constitutivas fundamentais do conto. Percebam que ele está falando diversas vezes, de maneiras diferentes, que o que importa é a ação. O que cada personagem faz. É a ação. Então, às vezes ele vai falar que é ação, às vezes ele vai chamar de função, né, o que faz, mas é assim. O que o personagem está fazendo? Qual é a utilidade dele ali? Qual o propósito? Não vou falar utilidade, porque aí dá a impressão que é uma perspectiva utilitária. Mas assim, qual o propósito dele ali na história? O número de funções que inclui o conto maravilhoso é limitado. Né? Ele mesmo já falou. Há poucas funções e há muitos personagens. Daí a gente pensa... Há personagens com a mesma função. Então, se a gente pensar numa história longa, qualquer filme, série que tem lá o herói, o cara que vai lutar contra, enfim, um rival e tal, e numa história longa. Às vezes tem vários personagens secundários que ajudam, que entram para auxiliar. Percebam, a função é auxílio. Vários personagens secundários que entram na história para auxiliar o herói a cumprir sua função, que é salvar o reino, salvar a princesa, salvar seja o que for.
em momentos diferentes, personagens diferentes têm essa função de ajudar o herói a atingir seu propósito. E muitas vezes esses personagens secundários que têm essa função de auxiliar morrem no meio do caminho, morrem no lugar do herói, ajuda sabendo que ao ajudá-lo vai morrer. Eu tenho certeza que vocês conseguem se lembrar de várias personagens assim, vários filmes inclusive. Certo? Então, às vezes a função de um personagem auxiliar é ensinar o caminho para o herói chegar até onde ele tem que chegar. Às vezes a função de um personagem secundário é entregar algum objeto mágico para o herói, enfim, ter mais poder. São funções, é a mesma função em personagens diferentes. Ajudar o herói a cumprir seu objetivo. Aí ele fala, a sucessão das funções é sempre idêntica. Que é mais ou menos isso que eu acabei de ilustrar para vocês. Um personagem vem auxiliar o herói, vem outro auxiliar o herói, porque há poucas funções para muitos personagens. E um outro aspecto que ele fala, ó, todos os contos maravilhosos, ou seja, todos os contos de fadas, todos os contos folclóricos, pertencem ao mesmo tipo no que concerne a sua estrutura. Aí ele fala assim, ó, abordaremos agora a demonstração e o desenvolvimento dessas teses. Devemos advertir aqui que o estudo do conto deve levar-se e foi levado efetivamente em nosso trabalho segundo um método rigorosamente dedutivo, isto é, do corpus à conclusão. Então, eu falei para vocês, ele arrebanhou ali muitos contos, organizou, estabeleceu padrão para depois concluir o método dedutivo. Mas a exposição pode ir em sentido inverso, porque é mais fácil seguir seu desenvolvimento se o leitor conhece de antemão os fundamentos gerais deste trabalho. Então, quando ele fala desse modo inverso, ele está falando do quê? Da indução. Com isso, ele quer dizer o quê? Ele fez esse trabalho com o método dedutivo, arrebanhou lá, estabeleceu o padrão, chegou à conclusão. Só que para apresentar aqui pra gente, ele vai fazer o método inverso, que é o quê? O indutivo. Ele vai apresentar um elemento, vai apresentar outro aspecto, e isso a gente vai ver em cada capítulo, o elemento, depois o outro, explicar isso, explicar aquilo, elemento, pra gente arrematar. E aí ele fala, não é a quantidade dos contos o mais importante, sim a qualidade do estudo que é aplicada. 100 contos constituem nosso corpus de trabalho. O resto é um corpus de controle, de grande importância para o investigador, mas cujo interesse não passa daí. Então percebam, a gente teve aqui 2 capítulos. O primeiro, ele apresenta o estado da arte, né, tudo que havia ali até então sobre isso, né, tudo que haviam feito, levantado, sistematizado sobre os contos, né, os principais teóricos da questão. Neste segundo capítulo, ele explicita o método que ele utilizou para fazer o estudo que ele faz, apresenta corpus, método e tudo mais, forma dedutiva e tudo mais. Agora, o terceiro capítulo, ele vai já entrar no tema, falar da função dos personagens. Mas este conteúdo eu vou deixar para o próximo vídeo, para esse não ficar gigante. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam gostando. Me digam aí o que vocês estão achando desse primeiro vídeo introdutório, vocês querem que explique mais, que faça vídeos mais longos, mais rápidos, enfim, a gente tá testando, a gente tá tentando e eu gostaria muito do feedback de vocês. Muito obrigada, beijos e tchau, tchau.